Bom, nós estamos no 11º vídeo. Vocês lembram que no 10º, eu falei para vocês dos níveis, né? O nível astral, conforme o lugar que você vive, você já mais calmo, melhor, mais tranquilo, ou você vive num lugar mais infernal, você tem que atravessar por esse espaço, você tem uma porção de restrições na vida, né? Conforme isso vai deixando, você vai atravessando isso com mais tranquilidade. É como se você fosse fazendo uma acessão da consciência sua. É, tipo assim, isso é assim mesmo, eu tenho que passar por isso. Para níveis mais elevados do seu pensamento, eu não vou me incomodar com se a família briga, se o carro está uma balbúrdia, escuta, eu tenho que proteger a mim mesmo. Eu vou passar por esse inferno, mas sem problemas. O que acontece? Processa-se gradualmente a elevação desses órgãos internos que eu chamei o timós. O timós é o corpo físico vivo com os órgãos internos funcionando e que os orientais chamam de corpos internos e o grego chama o timós, né? Que é o que está em ação naquele momento, que é a parte do corpo físico que está. E isso vai gradualmente havendo uma elevação aí de energia, de vibração, até que essa atividade vibratória vai se aproximando suficientemente da vibração mais elevada, mais equilibrada para o funcionamento do corpo. Isso pode ser ao longo da terapia. Pode ser também numa meditação, pode ser com orações, pode ser com mantras. Por isso que eu falei para vocês, até o Ornish reconhece o poder da oração. Desde que você saia daquela me incomodar que o vizinho do lado está palitando o dente no restaurante e eu estou pagando uma fortuna que isso está me incomodando, ou que a criança está aos gritos aqui, veio para o restaurante e eu estou pagando e essa criança não é minha, eu tenho que aguentar, ou coisas que incomodam, né? Os vizinhos falam alto demais ou gritam muito. Se você começa a desligar daquilo, o que acontece? A consciência vai assumindo um grau mais elevado. Você vai ficando mais descolado disso. Então, esse processo vai se dando também quando a gente faz uma terapia e tá com um fenômeno psicossomático. Por quê? Porque na terapia, por exemplo, numa análise, você vai se descolando do universo externo e passando a dar conta de você. Então, a importância que você passa a dar é a você. É quem é você, né? A música do Divã, do Roberto Carlos. Eu não sou fã dele, mas eu achei boa a música. Ele vai contando a história dele, que ela não é a do vizinho. E aí ele vai tomando, sabe? Por isso é que a meditação também funciona. E eu tenho clientes que, inclusive, são de fenômeno psicossomático que fazem também meditação, além de fazerem a análise. Porque você sai do domínio, se a família briga o dia inteiro, você tem fofoca, se controla, você está na rede, você tem o zap, você sai fora disso. Mesmo que você tenha que responder a uma questão no WhatsApp, que é familiar, você já não responde com o seu corpo emocional, orientalmente falando, não entra no assunto. É simplesmente uma coisa mecânica, você vai responder se vai à festa. Mas você não vai ficar lendo que a fulana estava vestida de tal roupa e ela olhou para... Você corta isso, não deixa isso passar na sua cabeça. Isso vai fazendo a pessoa recuperar a estrutura dela que está toda rompida. No desenho de capa uma moça da Argentina, uma dona de um canal
no Facebook me perguntou, mas você, por que você usou que capa é essa? Essa capa toda fragmentada é porque quando a gente tem um fenômeno psicossomático, tanto tem essa fragmentação que arrebenta, tem essa cultura a partir do sistema imunológico, como tem essa fragmentação no discurso. Então, quando a pessoa consegue fazer esse tipo de ascese da consciência, ela não vai perder as experiências da vida dela feitas nesse sentido, pois todas vão ficar gravadas como parte do ser dela, no ente dela. Aí vem uma questão que é preciso falar, que vem dado Freud. Nós somos, ao longo da nossa vida, marcados, desde pequenininho, agora vai mamar, agora alguém falou, alguém não sei o que, e isso vai fazendo uma porção de marquinhas na pessoa, que Freud chama de de Barnungen, são os trilhamentos. Aquilo é que vai fazendo por onde é que você depois vai se movimentando mais tarde. Bateu no corpo físico, vai mexer nesses lugares. São os trilhamentos. E você tem umas embaixadas do aparelho psíquico, quer dizer, do seu psiquismo, que funciona sempre, né? Porque você está sempre produzindo psique, você não tem como não ter psiquismo. E essas embaixadas se chamam Fostellum representantes. Então você tem os trilhamentos de um lado no corpo, marcando, todos marcadinhos. E eles foram marcadinhos desde pequenininhos. E vocês têm umas embaixadas. A gente vai trabalhar na clínica com isso. E por isso é que eu falei que eu depois vou dar para vocês de onde é que o Freud tirou essa coisa do Eros e do Anteros. Como é que ele descobriu que essa coisa funcionava. Vou dar isso a partir do próprio grego, do Empédocles mesmo. E vocês vão ver que interessante, Empédocles era aluno de um sujeito que tinha a ver... o Empédocles era um cara que tinha a fama de ter tratado uma cidade inteira de malária. Foi aluno de um outro que era uma espécie de um filósofo, que por sua vez foi aluno de um outro que era ligado àquele que eu falei da matemática, que era o Pitágoras, que já tinha ficado com a parte do espírito. Quer dizer, na época desse Empédocles, exatamente é a época em que você vê que já está dividido, mas nos subterrâneos, o espírito, o pensamento, as palavras e a noção de corpo físico ainda estão juntas, pelo menos elas aparecem através desses pensadores gregos. Isso eu vou dar para vocês depois. Outra coisa importante é que o que é semelhante atrai o que é semelhante. O semelhante atrai o semelhante. A atividade vibratória é determinada pela consciência na qual toda a vida é revelada. Você vê na rede que as pessoas têm umas... eu me identifico muito com ela. E aí, de tanta identificação, às vezes você acaba se identificando com um astral muito ruim. Ou você se identifica com um astral muito elevado, né? Você vê gente postando paisagens maravilhosas, gente preocupada com o que está sendo feito em termos de ajuda para a África, ou projetos de educação, ou, enfim, trabalhos de replantio de áreas que estavam devastadas. Mas tem gente que está lá pensando se a aposentadoria do militar é maior ou menor, ou não está pensando que o militar não tem folga nunca. Isso aí ele não pensa, ele só pensa porque não gosta de militar, então o militar é muito ruim. Então, tem gente que gosta de fazer... Você pega a rede, a rede é o maior centro de pesquisa para vocês que eu recomendo. Porque vocês vão ver quem é que tem mais possibilidades de entrar no pior astral do mundo para adoecer, seja por um fenômeno psicossomático, que eu já expliquei para vocês que nem todo mundo vai ter, ou seja, simplesmente por uma doença que vai vir sim, porque vai ficar de tanto gostar de se aborrecer,
ele vai viver no inferno. O corpo vai vibrar no nível de inferno. Se ele prefere, né, trabalhar com coisas mais limpas, mais tranquilas, se ele estuda, se ele se diverte plantando plantinhas, se ele gosta de fotografia, se ele... Mesmo que seja um cara político como Sebastião Salgado, mas são coisas belas, ele trabalha com estética. Aí vocês vão ver que a chance desse cara entrar num nível baixo para ficar doente são menores, tá? Bom, então eu fico devendo a vocês a parte agora do grego, que eu fiquei de dar, do Empédocles, desse ódio e amor que andam juntos, e são eles que acabam fazendo tudo, e também a separação do que é inconsciente, e o inconsciente ele é soberano, não sei se vocês sabem, e o que é do nível da consciência. Onde você tem consciência, você tem atenção, você está prestando atenção, e onde você tem o consciente fica a memória fica lá guardadinha. Então, eu tenho duas coisas que eu vou adiantar a partir daí. Isso tudo estou tratando para poder chegar, como é que a gente chega lá nos franceses para poder fazer a clínica dos fenômenos psicossomáticos. Porque dá trabalho, isso obriga a gente a um saber muito profundo para poder chegar lá. Você tem que saber muito para poder entender o Lacan, para poder entender como é que é aplicado a teoria lacaniana ao tratamento do fenômeno psicossomático. É belíssimo o trabalho, mas eu tenho que fazer isso devagar para vocês. Até porque eu estou falando para leigos e para os terapeutas. Lembrando sempre que eu me recuso às questões de jornaleiro. Ontem na rede eu tive que dizer a uma mulher, ela disse que Lacan que desculpasse ela, mas ela não gostava das palavras, que as palavras faziam mal. Essa mulher não sabe nada de Lacan. Quer dizer, ela não leu Função e Campo da linguagem. E eu tive que responder a ela. Minha filha, ao menos você leu Lacan, para você ver que a palavra vazia, quer dizer, aquela palavra que não tem menor utilidade, que é só falar mal dos outros, e aquilo só faz mal para a saúde mesmo, não serve para ninguém, é diferente da palavra que ele chama de plena, que é a palavra que você... Às vezes você dá um limite numa pessoa com uma palavra só, entendeu? Ou um simples gesto, né? Então, ela não leu Lacan, mas aí ela já não gosta do Lacan, porque ela acha que o Lacan entende de palavras. O dicionário também. Quem sabe? Ela devia jogar todos os dicionários fora. Eles entendem de palavras. Não é assim, tá?